entre o sorriso e o choro, a história de um povo. Entre as batidas da palma e o ritmo da oração, eis aqui a história de uma nação. A terra antigamente, muito antes de Pompeia, diferenciava muito da nossa atual ideia, em continentes colados, denominados Pangeia. A África e a América do Sul, aqui no Brasil, distanciaram o tempo depois que tudo expandiu, formando o nosso planeta e a crosta assim se dividiu. A raça humana foi do continente africano originária primeiro. Disso ninguém tem engano, pois seu sangue corre nas veias de qualquer ser humano. O europeu, na sua ganância, saiu de seu continente, escravizando os povos, se achando inteligente, ignorando que os negros foram a origem da gente. Então se estabeleceram para sua futura empreitada, conquistando o litoral com sua forte armada, desbravando matas virgens que iam sendo cortadas. Precisavam de mão de obra, trazendo então os prisioneiros. Da África vieram grandes navios negreiros, e nas viagens sofridas, poucos chegaram inteiros. Com a grande escravatura e o vil comércio humano, condições desrespeitosas sob o jugo tirano, e o negro zarpou para as matas em bandos a cada ano. Os escravos brasileiros, muitos vindo da Angola, sofriam maus tratos, desconheciam a escola, fugiram para formar uma nação quilombola. Eram 40 escravos muito bem amontinados, num engenho em Porto Calvo, onde outros confinados assassinaram feitores e correram apressados. Escaparam para a Serra da Barriga e deixaram a Casa Grande queimada. 40 dali zarparam, dando início aos quilombos, onde se multiplicaram. Já no século XVII, o Quilombo dos Palmares tinha grande organização, ruas, engenhos e lares. Fundiam religiões que dividiam altares. Não tinha somente a caça como fonte de alimento, dominava a agricultura e todo o seu procedimento, milho, batata, feijão e talvez um condimento. Sem haver segregação, acolhiam todos os oprimidos, negros, mestiços ou brancos, e todos os foragidos aumentavam os quilombos e ficavam agradecidos. O roubo, a deserção, o homicídio e o adultério eram punidos com o ingresso para o cemitério, do elemento que não levasse isso a sério. Sua comunicação fora toda misturada, português e africano, o índio também falava. Misturando então os três, a compreensão se dava. O quilombo era de cidade constituída, talvez 10, 20, 30, totalmente guarnecido, sendo que cada cidadão era um guerreiro muito bem instruído. Não demorou muito para serem perseguidos por grupos de portugueses com índios fortalecidos, mas estes eram decepcionados e voltavam abatidos. Quando chegou nos Mocambos, Dangazunga ficou à força dos povoados e líder se tornou, ganhando poder e força e bravamente um rumo. Em 1630, por causa da invasão holandesa em Pernambuco, tiveram eles então um breve alívio, estacando aquela perseguição. Mas logo, os holandeses os perseguiram nas matas, por entre penhascos altos, rios e grandes cascatas, colecionando insucessos que sucederam em bravata. Gangazumba era forte e homem muito valente. Queria negociar, pois era inteligente, mas foi pelos portugueses traído covardemente. Após a morte de Ganga, a liderança passou para o seu sobrinho Zumbi, que logo se destacou pelos feitos corajosos e táticas que usou. Tinha estratégia de guerra e muita habilidade. Se apoderando então de armas, mostrando agilidade, armou então quilombolas com muita propriedade. A cidade de Subupira era o quartel-general, rechaçando os ataques de forma muito letal, deixando impressionada a corte de Portugal.
A coroa portuguesa pediu séria providência para travar uma guerra contra aquela insurgência. Mas os quilombolas tinham de guerra muita ciência. Para dar cabo aos negros, chamaram um bandeirante, experiente e brutal, guerreiro repugnante, Domingos Jorge Velho. Era cruel o bastante. Aquela grande cidade de 30.000 habitantes, Macaco, a capital, o centro dos retirantes, lutou bravamente contra aqueles visitantes. Só no fim daquele século, após tanta frustração, os bandeirantes selvagens da sua perseguição saíram-se vitoriosos com a queda da nação. Foi em 20 de novembro, datado de 1695, que, caçado por regimentos, Zumbi teve sua morte espalhada pelos ventos. Após a morte de Zumbi, que teve a cabeça cortada, levantada para Recife, sendo na praça mostrada, silenciosamente pensando, aqui ninguém vale nada. Até o século XVIII, podia-se encontrar sinal de quilombolas vivendo no centro ou até mesmo no litoral, sobrevivendo de ataques ao povo local. Os quilombos deixaram para essa nação uma semente de força e também de elucidação, de valentia e bravura, clamando a libertação.